Opa! E aí? Ah, Cartoon Network. Pra mim seria facilmente o melhor canal de desenho da época. Por mais que a gente tinha Nick ou os canais da Disney que tinha um ou outro desenho bom, como alguém que nasceu depois dos anos 2000 e acompanha a Cartoon desde a segunda geração, e na segunda geração tinha desenhos que eu amava, tinha KND, Billy Mandy, a Mansão Foster, mas facilmente a geração da qual mais acompanhei foi a terceira. E a terceira geração tem desenhos maravilhosos como o Steven Universo, o Incrível Mundo de Gumball, Apenas um Show, e um dos meus desenhos favoritos com certeza é Hora de Aventura. E mesmo com o final incrível do desenho, alguns mistérios eles não tinham sido resolvidos. E é incrível como essa cena foi base para gerar uma das melhores coisas de Hora de Aventura. E junto com ela vem a canonização do universo. Opa! Ah não, você de novo! Óbvio, tu não aprendeu nada ainda. E você tá dando spoiler no começo do vídeo de novo. Tanto de Hora de Aventura quanto de Fiona e Cake. Claro, eu vou fazer uma review do desenho. Então avisa, cabaço. Você vai chegar falando que o Simon e que Fiona e Cake são... Então tá bom. Cara chato, mano. Enfim, né? Eu sou uma... Espero que gostem do vídeo. Hora de Aventura, Fiona e Cake, lançado pela HBO Max lá para meados de agosto e setembro de 2023. E depois do especial de Distant Lands, que aliás são episódios maravilhosos, eu gostaria de pegar sua continuação, por assim dizer. Que por mais que tenha Hora de Aventura no nome, ela não é sobre o Finn ou sobre o Jake, ou outros personagens mais importantes como a Marceline, a Jujuba e até mesmo o Bimo. E sim, é sobre a Fiona e a Cake. Quem mais seria? Que antes era uma espécie de spin-off, onde todos os personagens de Hora de Aventura eles tinham seu gênero trocado, mas eram episódios jogados com alguma aventura boba. E eles começaram a plantar que isso tudo era história da cabeça do Rei Gelado, e de que ele estava criando essas histórias dado ao fato de que ele conhecia todos os personagens e estava apresentando isso para todo mundo do mundo de Yu. E isso vai se estender até chegar ao 12º episódio da 9ª temporada, que é Fiona e Cake e Fiona. Sim. Mas resumindo o episódio, aparece uma coelha se fantasiando de Fiona. E ela mexe com tecnologia e acaba captando o sinal de Fiona e Cake. Essa coelha ela busca o Rei Gelado para saber mais sobre elas. E como ela tinha tudo gravado numa fita, ela achava que o Rei Gelado possuía mais fitas. Só que o plot não existia nenhuma fita, era tudo coisa da cabeça do Rei Gelado. E no final do episódio a gente tem essa cena. Cake, what time is it? Quack. E sim, de alguma forma o Rei Gelado ele não criava as histórias, e sim recebia ela em sua cabeça. Mas a série continuou e Hora de Aventura acabou e isso nunca é respondido. Parece que eles só esqueceram de resolver esse mistério, e meio que quando você termina de ver Hora de Aventura, você acaba até se esquecendo sobre isso. Afinal eram personagens que não afetavam a história, então você não ligava muito pra eles. Você acaba esquecendo com o tempo. Porém, eu não sei se isso foi intencional ou não, mas graças a essa cena criou uma das melhores coisas já feitas em Hora de Aventura. Hoje eu não sou mais quem eu queria ser. Aqui a gente já começa vendo a Fiona e a Cake em um mundo aparentemente normal. E a Fiona ela é basicamente o trabalhador CLT brasileiro. Vive trocando de subemprego, mora sozinha com a Cake e ela está completamente desmotivada e vivendo praticamente o mesmo dia todos os dias. De acordar, ir trabalhar, ir pra casa e dormir, vendo o mundo normal como completamente chato, entediante e meio que sem sentido pra ela. E tudo que ela acaba desejando é um mundo mágico, da onde ela pode ser a heroína da própria história. E graças a essa idealização que ela tem na cabeça, ela não acaba aproveitando nada do seu mundo. É um sentimento de apatia gigante, ela acaba sendo indiferente com tudo. E no começo é muito estranho, porque pra quem está acostumado com o mundo de Hora de Aventura, chega aqui e começa a ver tudo tão normal, não tendo os episódios malucos ou qualquer criatura do mundo de Yu. Eu não lembro se era foda-se, agora já foi. É simplesmente esquisito e curioso ao mesmo tempo, porque você não sabe muito bem pra onde a história vai. Enquanto isso, no primeiro episódio, vai apresentando diversos personagens pra gente, que é basicamente versões só um pouquinho diferentes dos personagens que a gente já conhece, mas eles ainda possuem o mesmo conceito. Mano, e olha a Cake, ela é um gato normal.
que não fala e age como um gato. Mano, aonde que isso aqui é Hora de Aventura? E após apresentar o mundo e os personagens pra gente, a Cake, ela acaba fugindo da Fiona. Ela vê uma luz emanando de um carrinho de sorvete e ela corre desesperadamente pra esse carrinho. E quando ela pula pra dentro, ela desaparece por completo e o primeiro episódio acaba. Eu gosto como esse início ele te atiça como fã de Hora de Aventura. O episódio acaba e você fica sem entender nada e é impossível de você não ver o próximo episódio. E lá pro segundo episódio já é apresentado pra que rumo essa história vai. E também é apresentado de longe a melhor coisa dessa série, que é o Rei Gelado, Simon Petrikov. A quem vai comer. Calma, eu vou demorar só um pouquinho mais. O Simon, ele merece uma parte só dele. Eu acho que ainda não está na hora de abordá-lo, mas por enquanto vamos falar da animação em si. E meu Deus do céu, por onde eu começo? Como essa animação ela é linda. Hora de Aventura sempre teve uma animação que era boa de se ver. E tinha episódios que os caras se superavam. Ela sempre foi vibrante, colorida e eu gosto como ela é bem característica. Você reconhece de longe vendo só um personagem ou um cenário de Hora de Aventura. E eu sempre achei os caras com uma criatividade fora do normal. E em Fiona e Cake, pra mim, eles vão além do limite. Aqui, como eles possuem mais liberdade e menos episódios pra produzir, a gente tem sequências inteiras lindas, lindas, lindas. Como o sonho da Fiona, ou quando eles vão pro universo de gelo. É simplesmente perfeito. E como ela é destinada para um público mais jovem e adulto, e principalmente para quem cresceu assistindo Hora de Aventura, e que era uma animação infantil, e ela tinha limitações óbvias por ser um desenho para menores de 12 anos, e por mais que tinha uma cena ou outra que era mais pesada, ela sempre foi limitada pela sua faixa etária. Então, de exemplo, quando aparece o Finn estourando o nariz da criatura e jorrando sangue pra tudo quanto é lado, tem uma sensação também muito estranha. Como se manteve o mesmo traço e o mesmo estilo de animação, quando surge uma cena mais violenta, você simplesmente entra em choque. Você fica surpreso por causa de toda a carga que você trouxe vendo Hora de Aventura antigamente. E eu acho esse contraste muito legal, porque é muito estranho vendo toda essa violência a mais que a série tem. Parece que é a liberdade que os caras queriam ter. E esse é um detalhe que eu gostaria de adicionar, que eu acho que todo mundo que vê isso pela primeira vez se impressiona. Mas o que pode acabar sendo um problema para algumas pessoas, ainda mais nesse momento, apesar de não ser o foco, ela ainda aborda o multiverso. Sim, eu sei, o multiverso de novo. Mas aqui ele é interessante. E o conceito de multiverso ele já é apresentado antes, quando o Finn descobre o poder do Inquirídio. Mas eu creio que, apesar de tantas obras com multiversos, isso não é um demérito da série. Eu acho que isso traz um charme muito a mais pra ela. Então é muito legal de ver os possíveis universos que poderiam acontecer em Hora de Aventura, ainda mais com um elenco de personagens muito carismáticos. Então quando a gente acaba vendo o Finn original, ou o mundo em que a Marceline não teve o Sion, E sugando o pai do Finn nesse universo. são conceitos que o desenho ele brinca com maestria, tornando cada episódio especial de sua maneira e ainda desenvolvendo o elenco principal de personagens. Toda Lavantura é um baita de um fanservice. E eu vou falar, eu gosto de um bom fanservice. E como eu já citei antes, ela aborda temas mais pesados, como depressão, aceitação, relacionamentos, e eu posso até acabar me repetindo, mas ela conversa mais diretamente com o espectador. Sinto que aqui as mensagens que eles queriam passar, elas não ficam subentendidas, sendo que antes as coisas eram mais censuradas ou temas não podiam ser abordados diretamente, porque afinal ainda era uma animação infantil. E já que eu cheguei em tópicos mais sensíveis do desenho, não tem como falar da melhor coisa do desenho inteiro. Agora sim, Simon Petrikov. A quem vai comemorar, a quem vai chorar. Já não sou parte daquela saudade. E o Simon, pra quem não lembra, eu vou refrescar um pouco a sua memória. Em Hora de Aventura é apresentado aqui o Simon. Simon ele estudava sobre objetos mágicos. Ele mostrava suas pesquisas da qual ninguém dava nada, a não ser ela, Beth, a única que conhecia e acreditava em seu trabalho. Eles se conhecem na faculdade e desde então passaram juntos a procurar todo tipo de objeto mágico e acabaram achando um amor no outro, ao ponto de Beth abandonar tudo pelo Simon. E eles continuaram suas pesquisas. Após diversas expedições e negociações,
missões, eles conseguem encontrar a coroa. Porém, não tinha como saber tamanha tristeza que essa coroa ia trazer. Numa brincadeira inocente, Simon decide usar a coroa para fazer uma simples piada. Mas seu poder era algo tão inimaginável que nenhuma mente seria capaz de manter a sanidade diante de tanto poder. Depois de colocar a coroa, Simon fica tão maluco ao ponto de sua própria esposa ter medo. E ela, sem saber o que fazer, some. E um tempo depois... Simon, um dos poucos a sobreviver. Apesar da loucura, ainda existia um pedaço de sanidade em sua mente. E com a consequência terrível das guerras, coisas horríveis nasceram e ele precisava se proteger. Vagando pelo mundo devastado, ele encontra uma garotinha, sozinha em meio a todo aquele mundo de terror e caos. E Simon decide adotá-la e protegê-la. Os dois vagam juntos por um tempo. Porém, o pior acontece. Depois de passarem anos juntos, cada vez mais a coroa o chamava. Não dava mais para aguentar, e a garotinha da qual ele protegia, ele se transformava em sua pior ameaça. Mas Simon, sempre pensando nela, ele toma uma decisão. Para a proteção dela, ele a deixa sozinha, enquanto finalmente se torna o Rei Gelado. E puta que pariu, o Rei Gelado, ou Simon, como preferir, sempre foi um dos personagens mais interessantes de Hora de Aventura. Ele passa de um ser patético que só raptava princesas lá pelas primeiras temporadas pra ser um dos personagens mais marcantes do desenho. Tem um dos passados mais trágicos e simplesmente um dos melhores episódios da série inteira. E com o final de Hora de Aventura, o Simon ele não tem conclusão. Mesmo depois de todo um rolê com a Beth ter conseguido ir no tempo em que o Simon estava, no final a Beth ela se sacrifica para poder salvar o Simon, usando o poder da coroa e se transformando num seres mais poderosos de Hora de Aventura, a Golbeth. E o Simon, como ele é salvo pela Beth, ele meio que recobre a sua consciência e fica por aí mesmo. Todos os outros personagens eles têm os seus arcos completados e o Simon ele simplesmente não tem mais nada. Nem em Distant Lands ele é abordado tendo um episódio especial e eu não sei se isso foi planejado desde aquele tempo, mas depois de tanto tempo a gente finalmente vai ter mais sobre. E eu acho genial como toda a história de Fiona e Cake ela está interligada ao Simon e como as coisas só acontecem por causa dele. E eu não vou entrar em detalhes para deixar vocês descobrirem. E apesar dele não ser um personagem carismático, que até faz sentido depois de tudo que rolou com ele, mas é de longe o melhor personagem dessa série. E depois dele ser apresentado, a gente vê como que ele ficou depois dos eventos de Hora de Aventura. E o cara, ele vira peça de exposição para humanos, como o homem do tempo antigo. E a única coisa que ele pensa é em tentar contactar a Beth por qualquer meio necessário. Só um adendo aqui, que bad end pro garçom vizinho. E no episódio que apresenta ele, acaba dando errado ele tentando contactar ela e ele perdendo a sua última chance de poder tentar. Dá pra ver que ele está completamente acabado, virando um homem sem propósito. E acaba que o único sentido de sua vida era tentar contactar a Beth. Mesmo depois de tudo que ela tem feito só pra ele poder viver. E vem em paralelo com a Fiona que mesmo num mundo mágico, ele não dá valor pra nada em volta. Ele também está completamente apático com a situação. Ele continua sem pensar nele mesmo. E mesmo quando ele encontra Fiona e Cake e ele passa a ter um propósito pra salvar o mundo delas, ele ainda não está pensando nele mesmo, porque ele ainda vai ter que perder a própria mente pra poder salvar elas. E todo o desenvolvimento do Sion se baseia em ele aprender a dar valor pra vida dele, que afinal uma pessoa que sacrificou tudo pra ele poder viver e ele não tá fazendo o que ele devia fazer, chega a ser até frustrante. E falando na pessoa que sacrificou, a gente tem mais sobre a Beth e sobre o relacionamento dos dois. E é bem interessante como ele é abordado na série. E por mais que seja muito bonitinho vendo os dois juntos, mas a Beth é completamente obcecada pelo Simon. Por mais que o Simon ele não abuse disso, pelas próprias escolhas delas, ela resolve fazer de tudo, literalmente tudo pro Simon, largar das suas próprias escolhas, largar de seus próprios objetivos, tudo isso em prol do amor que ela tem por ele. E esse plot do relacionamento dos dois é muito legal, que fala sobre o quanto você deve pensar em você e o quanto você deve se sacrificar pelo outro, como suas convicções afetam um ao outro, e são temas que são muito legais de se trabalhar, que eu nunca nem imaginaria que teria em Hora de Aventura. E quando você vê a conclusão disso tudo, é simplesmente a melhor cena do desenho inteiro. E um tópico interessante de se falar um pouco seria sobre as músicas do desenho. Hora de Aventura nunca foi um musical, mas eventualmente tinha uma música ou outra, e pelo menos todas as músicas da Marceline eram
incrível. Tanto a dublada quanto o áudio original. E sempre teve duas que eu escutei por muito tempo. E eu gostaria de adicionar que aqui também não é diferente. Todas as músicas que tem, tirando a do final, elas são originais. E infelizmente eu não posso mostrar muito, senão a Warner come o meu rabo. Aqui eles se sobressaem. A música que a Rebecca Sugar fez é simplesmente maravilhosa. E todas as outras são lindas também. E a trilha sonora do desenho ela é bem presente. Eu acredito que tirando as músicas originais, nada se destaca muito ao ponto de ser memorável. Mas quando as músicas elas conectam com um momento, você passa a lembrar ela por mais tempo. Você carrega ela contigo. E sabe, Fiona e Cake é um desenho feito para o fã de Hora de Aventura. Na conclusão de personagens incríveis, trazendo novos conceitos que nunca foram trabalhados antes, trabalhando em temas que conversa com um público que simplesmente cresceu assistindo Hora de Aventura, e mostra o quão rico e cheio de conteúdo é esse universo. Ou multiverso. E aqui Hora de Aventura já praticamente virou uma das minhas obras favoritas. E Fiona e Cake nos dá uma visão madura sobre aceitação, relacionamentos, valorizar a vida e que temos que aproveitar cada segundo, porque afinal ainda é apenas um mundo normal.